Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente com Texto. Tem sido um privilégio estar aqui com vocês, tem sido muito especial cada recado que vocês deixam, as amizades que eu tenho feito, mesmo virtualmente agora, conhecer um pouquinho da história de vocês, o que Deus tem feito no coração e na vida de vocês. Muito obrigada de verdade por cada recado e pelo carinho, não só comigo, mas com toda a minha família. Ter vocês aqui no De Frente com Texto, no Mulheres de Frente com Texto, tem sido um mimo do Senhor para nós. Eu tenho um convite para fazer para vocês muito especial. Sábado que vem, dia 13 de novembro, às 10 horas da manhã, aqui no YouTube do De Frente com Texto, nós vamos ter uma live super especial com uma amiga muito querida. Eu acho que a maioria de vocês já conhecem a Carol Sumerk. Ela vai estar com a gente falando sobre ansiedade. Bom, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então eu espero vocês sábado que vem, 13 de novembro, às 10 da manhã. Anotem aí na sua agenda, convida as amigas, o grupo de mulheres da sua igreja. Vai ser muito legal ter vocês com a gente aqui no De Frente com Texto. Hoje eu gostaria de ler com vocês uma parte de um livro que é bem conhecido aqui no canal. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, da Nancy DeMoss, da editora Vida Nova. Mentira em que as mulheres acreditam sobre as circunstâncias. A entrada da mentira no mundo teve vastas consequências. Como a gota de corante alimentar colocada em um copo de água, o pecado contaminou tudo que estava relacionado aos seres humanos e a seu ambiente. A maioria de nós vive com decepções, raiva e desespero desnecessários, porque fomos enganadas em relação às circunstâncias e ao sofrimento que é inevitável neste mundo caído. Uma mentira que sempre nos ronda é a seguinte: as circunstâncias não mudarão nunca, elas durarão para sempre. E essa mentira aprisiona muitas mulheres no desânimo e desespero. A verdade é que sua dor, seja ela aflição física, memórias de abuso, um casamento problemático ou um coração machucado por uma criança rebelde, pode continuar por muito tempo, mas ela não vai durar para sempre. Ela pode continuar por toda a sua vida aqui na Terra, porém, mesmo uma vida inteira não é para sempre. A verdade é que num breve momento, a partir de agora, à luz da eternidade, quando estivermos na presença do Senhor, tudo o que ocorreu nesta vida terá se tratado apenas de um instante, uma vírgula. Uma mulher me ligou há alguns dias e me pediu conselhos para lidar com uma situação complicada e dolorosa em seu casamento. A situação era essa desde quando ela conseguia se lembrar, e não havia indicação de que nada mudaria no futuro. No decorrer da conversa, fiquei comovida quando essa esposa querida e sofredora me disse: se isso perdurar ao longo de toda a nossa vida, está tudo bem. Sei que o tempo é curto e a eternidade é longa. Um dia, tudo isso será apenas um pontinho na tela. Ela não falou como alguém que apenas se resignou ao seu destino. Não. Ela desejava muito que as coisas mudassem, mas ela tinha uma perspectiva de tempo e eternidade que lhe permitia olhar para o alto, mesmo em meio ao fogo. O problema é que somos tão ligadas a essa terra que para a maioria de nós 40, 50, 30, 20 anos soam como uma eternidade. Nós só olhamos para cá. As noites de choro podem durar sim meses ou até anos, mas se você é uma filha de Deus, elas não durarão para sempre. Deus determinou a duração exata do seu sofrimento. E este não vai durar um momento a mais do que Deus sabe que é necessário para cumprir seus propósitos santos e eternos em sua vida e por meio dela. Nos casos em que não há alívio da dor desta vida, temos literalmente centenas de promessas na palavra de Deus de que um dia todo esse sofrimento acabará. A fé se tornará visão e a escuridão se transformará em luz e a nossa fidelidade será recompensada com alegria sem fim. Independente de quanto as forças das trevas parecem dolorosas aqui e agora, o capítulo final já foi escrito e Deus vence.
Acreditar na verdade sobre o que está à nossa frente nos encherá de esperança e nos permitirá continuar a caminhada. Muitas vezes repetimos, mas eu não consigo suportar, eu não vou conseguir. E aqui está uma mentira em que o inimigo trabalha duro para nos fazer acreditar, porque ele sabe que se o fizermos, viveremos na derrota e na desesperança. No entanto, quer escolha você acreditar nas verdades da palavra de Deus ou não, se você é filha de Deus, a verdade é: a sua graça é suficiente para mim. Na suposição, é claro, de que você não assumiu responsabilidades que Deus nunca pretendeu que você assumisse. Se o fardo é dado por Deus, eu posso continuar por sua graça. Sua graça é suficiente para cada momento, cada circunstância, cada detalhe, cada necessidade e cada fracasso da minha vida. Quando estou exausta e penso que eu não posso enfrentar as tarefas inacabadas que ainda estão diante de mim, sua graça é suficiente para mim. Quando estou tendo dificuldades em reagir àquele membro da família ou àquela pessoa no escritório que realmente me irrita, sua graça é suficiente para mim. Quando sou tentada a desabafar a minha frustração falando palavras ásperas, sua graça é suficiente para mim. Quando cedi ao meu desejo por comida pela enésima vez no dia, sua graça também é suficiente para mim. Todas nós já tivemos épocas em que sentimos que simplesmente não conseguimos continuar, simplesmente não aguentamos mais. Mas, tal como acontece em todas as outras áreas do engano, a chave para derrotar essa mentira é combatê-la com a verdade. A palavra de Deus em 2 Coríntios 12 nos diz: a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para que você precisa da graça de Deus hoje? Filhos rebeldes? Dores corporais? Marido não amoroso? Falta de dinheiro? Lutando para criar 3 filhos sem um pai em casa? Não sabe de onde virá o aluguel do próximo mês? Perdeu o trabalho? A igreja está passando por uma divisão. Você carrega culpa? Os seus hormônios estão enlouquecendo? Seja qual for a sua história, seja qual for a sua situação, a graça de Deus é suficiente para você. Mas um problema que enfrentamos diante dessa verdade é que várias e várias vezes nós dizemos: quem importa sou eu. Sobre a minha mesa estão 2 anúncios, um de um fornecedor nacional de papelaria e um outro de uma grande cadeia de lojas a varejo. A manchete dos anúncios é você que importa. A filosofia por trás dessas campanhas é quase tão antiga quanto a raça humana. Na verdade, é exatamente isso que a serpente disse a Eva. Isso tem tudo a ver com você. Lembra lá no jardim? Uma grande escritora observou que, para a maioria das pessoas, as personagens mais importantes do universo são elas mesmas. Suas vidas são feitas de infinitas variações da palavra eu. Como isso me afeta? Será que isso vai me fazer feliz? Por que isso está acontecendo comigo? O que ele está pensando sobre mim? Agora é a minha vez. Onde está a minha parte? Eu tenho meus direitos. Você não está sensível às minhas necessidades? São frases que falamos ou gostamos de ouvir e gostamos de falar a todo tempo. Não nos é suficiente ser o centro do nosso próprio universo. Queremos ser o centro do universo de todos os outros também, incluindo Deus. Quando os outros não se curvam diante de nós e não se dedicam a promover a nossa felicidade e satisfazer as nossas necessidades, nós nos machucamos e começamos a procurar formas alternativas de cumprir a nossa agenda egocêntrica. A gente pode ver isso em muitas das nossas igrejas. Um grande escritor do meu país diz o seguinte em seu livro: ajudar as pessoas a se sentirem amadas e úteis tornou-se a missão central da igreja. Não estamos aprendendo a adorar a Deus em abnegação, com serviço valioso, mas abraçar nossa criança interior, curar nossas memórias, superar vícios, exaltar nossas depressões, melhorar nossa autoimagem, substituir o ódio a si mesmo pelo amor próprio, substituir vergonha por uma aceitação afirmativa de quem somos,
A cura da dor está absorvendo uma parte crescente da energia da igreja. Isso é alarmante. Nós nos tornamos muito mais comprometidos em aliviar a dor por trás dos problemas do que usar a nossa dor para lutar mais apaixonadamente pelo caráter e pelo propósito de Deus. Sentir-se melhor tornou-se mais importante do que encontrar a Deus. A tua graça me basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza já não é um versículo tão querido para os nossos dias. O apóstolo Paulo entendeu que Deus não existe para nós, mas que nós existimos para Deus. O lema de Paulo era viver é Cristo. Uma vez que isso estava estabelecido, nada mais importava. Uma amiga minha escreveu uma expressão em latim que dizia para mim num quadro: viver toda a vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Eu quero encerrar contando a história de uma amiga. No outono de 1998, uma querida amiga e parceira de oração de longa data começou a sentir uma dormência e formigamento nas mãos e depois nos braços. No início de 99, depois de muitos exames e consultas, ela descobriu que tinha uma doença degenerativa. Minha amiga tinha 41 anos e era mãe de 4 filhos, com idades entre 4 e 12 anos. Ao longo de 10 meses que se seguiram, a doença assumiu o controle de uma parte após outra de seu corpo, que enfraquecia de forma constante. Durante aqueles meses, quando tínhamos ocasião de nos falar pelo telefone, ela sempre me dizia: Nancy, você realmente tem estado em meu coração. Como posso orar por você? Eu imagino o que eu sentia quando ouvia isso. Em outubro do mesmo ano, a visitei. Àquela altura, ela já estava confinada a uma cadeira, não conseguia usar os braços nem as pernas e falava com muita dificuldade, pois já havia perdido 50% da capacidade pulmonar. Mais uma vez fiquei profundamente tocada por ver o quanto aquele casal era consciente de Deus e centrado nele, mesmo enfrentando os estragos causados pela doença nessa vida. Nas semanas seguintes, a condição física da minha amiga foi se agravando e ela precisou ir para o hospital para ser colocado um tubo de alimentação. Depois disso, ela nunca mais voltou para casa. Na noite de 13 de dezembro, telefonei para o seu marido a fim de saber como ela estava. Sua força havia quase desaparecido e ela não conseguia mais falar alto, apenas em sussurro. Mas, sabe o que é mais incrível? É que na maior parte das horas que ela está acordada, ela ainda passa orando pelas pessoas. Em questão de horas, minha amiga deu seu último suspiro e já estava na presença do Senhor. Ela morreu do jeito que ela havia vivido, amando a Deus e aos outros. Em sua mente, nunca fora apenas ela quem importava, sua saúde, seu conforto ou seu futuro. Quem importava era Deus. Tudo o que importava era glorificá-lo, rendendo-se aos seus propósitos para a vida dela. Seu único desejo, conforme expresso pelo apóstolo Paulo, era, tanto agora como sempre, Cristo seja engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Uma amiga minha, esposa de pastor, Susan, a esposa de um pastor e escritora, escreveu sobre isso de uma maneira muito bela. A história é a história da redenção. Trata-se de uma história muito maior do que eu. Não sou o personagem principal no drama da redenção. Não sou o objetivo. Porém, pela graça de Deus, sou parte dele. Minha trama secundária é parte integrante do todo. É muito mais importante ter uma pequena parte nessa história do que ser a estrela da minha própria produção insignificante. Trata-se de uma história cósmica que será transmitida por toda a eternidade. Desempenharei meu papel com a graça e alegria ou escolherei a insignificante história em curta-metragem que não tem realmente nenhum objetivo? A verdade é que não é você que importa, nem eu tampouco. É somente Cristo. A verdade é que não é você que importa, não sou eu tampouco, é somente Ele. A verdade pode mudar as circunstâncias, pelo menos não aqui agora, mas ela mudará você. A verdade a libertará. Que história desafiadora. Sim, as circunstâncias não determinam
como nós vivemos aqui na terra. Porque os nossos olhos estão fixos na eternidade, porque um dia o Senhor enxugará de nós toda lágrima. E aquelas que tiveram o coração transformados por Cristo, que entenderam que somos pecadoras, necessitamos de um Salvador. O nosso coração é mau, é desesperadamente mau, mas olhando para Cristo, naquela cruz do Calvário que verteu o seu sangue por nós, nós encontramos o perdão dos nossos pecados e assim nós temos esperança. Aqui não é o fim. Nossa casa é a eternidade. Nossa casa está reservada nos céus com o nosso Senhor. E por isso nós dizemos como o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E assim nós continuamos a caminhada aqui nessa terra, olhando para a eternidade. Nossos 30, 40, 50 anos é muito pouco em relação ao que vamos viver junto com o nosso Rei. Ficamos por aqui, até a próxima semana. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com uma amiga ou se inscrever aqui no canal. Até sexta-feira que vem.